volume 2, unidade 2, calor sensível. Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água de 25 graus Celsius a 75 graus Celsius? A água deve receber ou perder essa quantidade de calor? Bom, aqui a gente sabe que a gente vai aplicar a fórmula, que seria esse cara aqui, ó. Seria calor, que é igual a massa, vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura. E aqui a gente antes da gente aplicar a fórmula, vamos identificar o que o enunciado está nos fornecendo. Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água? A gente já sabe que a gente tinha a massa da água aqui, ó, 200 gramas. Então, massa que é igual a 200 gramas. O calor específico da água tá aqui em cima aqui, ó. Por definição, o calor específico da água é 1 calorias por gramas, gramas Gauss Celsius. Então, eu sei que o calor específico da água é 1, tudo esse negocinho aqui. Vamos copiar, né? Copiar e colar esse cara aqui. E a variação de temperatura, o que seria a variação de temperatura? Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, que é igual a 75 menos 25, que é igual a 50 graus Celsius. Então agora a gente vai aplicar a fórmula. Então, calor, que é igual a massa 200 vezes 1 vezes a temperatura, que é a variação de temperatura, que é igual a 50. Seriam 10.000 calorias, que é igual a 10.000 quilocalorias. Portanto, como a água precisa de energia para se aquecer, recebe calor, representado pelo valor de calorias na equação. Como o valor é positivo, ela recebe calor. Agora, se forem retiradas 2.500 calorias de 50 gramas de água, que está 80 graus Celsius, qual será a sua nova temperatura? A gente vai aplicar naquela mesma forma, calor, que é igual a massa, vezes calor específico, menos variação de temperatura, só que aqui ele te deu o quê? Ele te deu aqui, ó, 2.500 calorias, que é nesse caso aqui que você achou aqui, ó. Aqui ele te deu esse valor, a caloria ele deu um valor negativo. Retirou 2.500, então vai ser negativo. 2.500 calorias, que é igual a massa, te deu a massa aqui da água, 50 gramas, vezes o calor específico, a variação de temperatura. Temperatura final, qual será a temperatura final menos a temperatura inicial? Que ele falou que está 80 graus Celsius aqui, retirando 2.500 calorias, que ele quer saber para qual a temperatura que ele vai. Então eu jogo na fórmula. O que ele fez aqui, ó? Ele pegou esse 50 que está aqui. Como está multiplicando todos esses caras aqui, ele passou para cá dividindo. 2.500 dividido por 50 deu 50. Então ficou menos 50 negativos. E temperatura final, que é igual a temperatura final menos 80. Como o temperatura final aqui está subtraindo 80, o 80 você quer achar a temperatura final, você precisa isolar esse lado aqui. Então, se isolar a temperatura final, você vai passar o menos 80 para lá. Quando você passa o menos 80 para lá, ele está subtraindo aqui, ele passa para lá somando. Então, vai ficar mais 80 menos 50, que seria 80 menos 50, que é igual a 30 graus Celsius.
Então, se você retirar 2.500 calorias, ele vai perder calor, ele vai sair de 80 graus Celsius, vai ir para 30 graus Celsius.